Meus irmãos, enquanto eu tive a oportunidade de trabalhar em uma igreja lá em São Paulo, a gente estudou um livro com os jovens chamado Desejo e Engano. Se eu não me engano, tem até esse livro aqui na biblioteca da nossa igreja. E esse livro fala da corrupção da sexualidade humana. Fala ali como surgiu o movimento LGBTQ e fala da corrupção da sexualidade humana por causa dessas práticas, né, homoafetivas e também de outros tipos de práticas sexuais imorais. Por que leva alguém a escrever um livro com essa temática? É a perspectiva de que, de fato, a sexualidade humana foi corrompida pelo pecado. E não é preciso muito para convencer um crente disso, né? Isso aparece nas páginas da Bíblia. A gente sabe que grandes homens de Deus, homens piedosos, caíram por causa do pecado sexual. A gente está vendo em 2 Samuel o que aconteceu com o rei Davi e as consequências do seu pecado. E vira e mexe, às vezes também aparece na nossa época pessoas que caíram em pecado, famosos, que adulteraram e tiveram práticas sexuais corrompidas. É isso que fala o nosso texto de hoje, de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Ali, ele nos adverte quanto à imoralidade sexual. Então, abra lá a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de 1 a 8. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, ou, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós rogamos a Ti graça para entendermos a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, fale nos nossos corações. Sim, Deus. Dá-nos a graça de percebermos aqui quão terrível é a imoralidade, Pai. Sim, dá-nos a graça de fugirmos disso e andarmos em santidade como o Senhor requer de nós. Sim, Pai. Dá-nos do Teu Espírito para nos capacitar a obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no contexto anterior de 1 Tessalonicenses, a gente acabou aí o trecho do capítulo 3, versículo de 11 a 13, onde Paulo ele faz ali uma oração dirigindo a Deus o Pai e também ao Senhor Jesus, pedindo a eles que haja um reencontro de Paulo, Silas, que é Silvano, e Timóteo, com essa igreja que estava em Tessalônica. É interessante que a gente destacou isso aqui na última pregação, no último sermão, que Paulo ele ora, ele faz uma oração a Jesus, a pessoa de Jesus. E por que Paulo faz isso? Lembra que Jesus é homem. Por que Paulo está orando a Jesus? E isso Paulo faz porque ele reconhece que a pessoa de Jesus traz um novo entendimento sobre a fórmula monoteísta, né? A ideia de crença em um único Deus, que aparece em Deuteronômio, no capítulo
de número 6, onde está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, para o apóstolo Paulo, a referência a Deus nessa fórmula monoteísta judaica diz respeito a Deus o Pai, e Senhor diz respeito a Jesus. Então, o que Paulo mostra com isso? Que Cristo ele tem um status divino. Cristo é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. E é por isso que Paulo pôde dizer na primeira carta aos Coríntios que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, Deus o Pai e Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. Então a gente vê Paulo se dirigindo a Deus o Pai e ao Senhor Jesus em oração. E nessa oração, além de pedir para que haja um reencontro deles com essa igreja amada, ele também pede para que o coração desses irmãos de Tessalônica seja fortalecido, cresça em amor, e que eles sejam fortalecidos com o propósito de estarem sem culpa e também em santidade na presença de Deus Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus. E agora, no capítulo 4, Paulo entra no assunto prático, no assunto da santidade. Então, ele vai falar aqui da vida que agrada a Deus, e ele fala isso no versículo, que vai do versículo 1 ao versículo 12, tá? O tema principal é a vida que agrada a Deus. Mas a gente vai ver aí só até o versículo 8 hoje, tá bom? Então, perceba que no versículo 1 ao 8, Paulo trata sobre o assunto da santidade. Meus irmãos, enquanto Paulo, Silvano e Timóteo estiveram ali em Tessalônica, eles instruíram aqueles irmãos. Paulo passou 3 sábados ali, dissertando, argumentando na sinagoga, falando a respeito de Jesus, e ele ensinou ali, então, os irmãos que se converteram, que creram, que aceitaram o evangelho. Houve uma instrução para eles, além da pessoa de Cristo, sobre a vida que agrada o Senhor, sobre como eles deveriam viver e agradar o Senhor. Então, perceba que o nosso Deus, ele se preocupa como nós vivemos. O nosso Deus não é alguém que ignora a nossa vida, ele não ignora aquilo que nós fazemos, contanto que nós o adoremos e o reconheçamos como o único Deus. Tem gente que pensa que é assim que as coisas acontecem no relacionamento com Deus. Basta reconhecer que o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus, que ele é o único Deus, e isso já basta, já é suficiente, a gente já está fazendo aquilo que agrada o Senhor, mas não é assim que as coisas acontecem. Não basta nós também estarmos reunidos no nome do Senhor nos domingos, nas terças e na quinta, porque a vida cristã não se resume a isso. É isso também. Isso é importante. É uma parte da vida cristã. Estar reunido, adorando o Senhor, sendo edificado pela sua palavra, pelos cânticos que nós entoamos a Ele, mas essa é apenas uma parte da vida cristã. Então não basta só isso. Deus está preocupado com a maneira com que nós vivemos também diante dele. E o que é importante nisso, que nós vemos aí no versículo de número 1, sobre viver e agradar a Deus, é que é possível nós vivermos de tal forma que Deus se agrade disso. É possível agradar a Deus. Por vezes, os cristãos, nós crentes, temos uma perspectiva equivocada sobre a nossa obediência e como Deus vê a nossa obediência. Às vezes nós cometemos o equívoco por acharmos que somos pecadores, e nós de fato somos. Deus nunca se agrada com nada daquilo que nós fazemos. É como se Deus fosse um treinador que sempre está insatisfeito com o time. O cara chuta a bola, faz o gol, ele vai lá e reclama que o cara chutou errado. Deus não é esse tipo de pessoa. Ele olha para a nossa obediência, embora a nossa obediência não seja 100%, não seja perfeita, mas ele olha para a nossa obediência e ele é capaz de se agradar, porque nós fazemos aquilo que agrada a ele. Paulo falou anteriormente nessa carta sobre
viver por modo digno do Senhor. A Escritura nos chama a isso. Viver por modo digno do Senhor, viver de uma maneira que agrada a Deus, e a Escritura, ela nos chama para isso, porque é possível viver assim. Não está chamando, falando disso à toa. É possível viver de uma maneira que Deus se agrada. Paulo, ele aplica isso à vida da sexualidade, né? Veja aí no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Perceba que ele fala aí, pois esta é a vontade de Deus. Por que Paulo, então, instruiu esses irmãos de Tessalônica sobre a maneira como nós devemos viver e agradar ao Senhor? A resposta aparece aqui no versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou a palavra poderia ser traduzida aqui como a santidade, né? A vossa santidade. Deus está preocupado em que sejamos santos. E santidade, meus irmãos, não é viver sem pecado. Santidade para nós, para o crente, não é uma vida sem cometer nenhum pecado, sem pecar nunca. A Bíblia, no que diz respeito ao povo de Deus, nunca fala que santidade é isso. Santidade é a vida moral correta, a vida de retidão diante de Deus. Uma vida que é separada do pecado. É viver longe do domínio do pecado. E é interessante que, em certo sentido, todo cristão ele já é santo. Porque há uma santidade que é um status que nós ganhamos pela nossa união com Cristo. É por isso que Paulo pôde dizer à igreja de Corinto que vocês são santificados em Cristo Jesus. Mesmo a igreja de Corinto sendo uma igreja, digamos que problemática, né? Tinha partidarismo, divisão na igreja, grupos de pessoas, de homens, praticando moralidade, comendo, se alimentando nos templos. Então você percebe que a igreja de Corinto não é uma igreja que tinha uns problemas, né? Mas Paulo ainda assim se dirige a essa igreja como os santificados em Cristo Jesus, porque eles estavam unidos a Cristo. Então há uma santidade que vem dessa união com Cristo, é um status que o povo de Deus ganha. Mas perceba que Paulo ele está falando aqui no versículo 3 de uma santidade que é demonstrada na vida prática, tá? E Paulo agora então descreve qual é essa vontade de Deus e essa vida de santidade com 3 frases explicativas. Veja, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E versículo 6, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então perceba que há 3 frases explicativas do apóstolo Paulo que descreve para a gente como acontece essa vida de santidade. Ele está pegando a ordenança ou esse chamamento para viver em santidade e aplicando a vida sexual, né? É claro que a vida de santidade não está restrita a isso. A sexualidade humana é uma parte do que nós devemos viver em santidade. Mas Paulo ele pega isso aqui como exemplo. Então você pode até mesmo circular aí. Está vendo que se você está usando uma versão da Almeida Revista Atualizada, perceba que essas frases elas começam com que vos abstenhais, que cada um de vós, que nesta matéria. Então, se quiser, você pode circular aí e fazer um grifo que são frases explicativas que descrevem como nós devemos viver essa vida de santidade. Então, o apóstolo Paulo aplica essa santidade aqui à vida sexual. Primeira parte, Paulo fala aqui então de se abster da imoralidade. Veja que ele diz que vos abstenhais da prostituição. A palavra a prostituição que Paulo usa é no grego porneia.
E essa palavra, ela é muito bem traduzida como imoralidade sexual, porque a porneia é um termo que é amplo bastante para designar todas as formas de pecado sexual, não somente prostituição, tá? Então, a prostituição é uma forma de porneia, de imoralidade, mas não é a única. Então, Paulo usa esse termo aqui, muito provavelmente porque ele está falando aqui no sentido amplo. Ele está falando de toda imoralidade sexual, disso o cristão deve se abster. E é interessante, meus irmãos, que perceba que Paulo ele aplica isso, essa santidade, à sexualidade humana. E por que ele faz isso exatamente? Por que Paulo está falando disso aqui exatamente? Talvez tenha chegado ao conhecimento do apóstolo que um grupo de pessoas, ou um indivíduo dentro da igreja ali de Tessalônica, falhou em viver uma vida santa diante de Deus na área sexual. Uma outra possibilidade também é que a estadia de Paulo em Corinto, que era uma cidade bem imoral, bastante imoral, tenha levado o apóstolo a se preocupar com os tessalonicenses. Lembra que Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, ele está em Corinto. E ali havia bastante imoralidade. Então, Paulo ficou preocupado com o que poderia acontecer também com esses irmãos de Tessalônica, e por isso ele adverte esses irmãos para que eles tenham cuidado com a imoralidade sexual. O mundo de Paulo e dos primeiros cristãos era tão imoral ou tão promíscuo quanto o mundo do século 21. Às vezes a gente pensa que não, né? Que o nosso mundo está ficando cada vez mais imoral, mas o mundo de Paulo era tão promíscuo quanto o nosso, ou até mesmo pior. Até mesmo pior. Há várias listas de pecados no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, por exemplo, você vai encontrar listas de pecado, e é interessante que na maioria delas, ou em todas elas, há ali a advertência contra pecados de cunho sexual. Os autores bíblicos, eles não estão fazendo isso à toa, eles não estão chamando a igreja ou as igrejas a tomarem cuidado com esse tipo de coisa à toa. Eles falam isso porque as igrejas viviam num contexto da cultura greco-romana que era uma cultura terrivelmente licenciosa. Não existia imoralidade na cultura greco-romana. Tudo era permitido, digamos assim, ou quase tudo era permitido. Falando das atitudes sexuais masculinas, o orador Demóstenes, ele diz o seguinte: mantemos amantes por prazer, concubinas para as nossas necessidades corporais do dia a dia, mas temos esposas para produzir filhos legítimos e servir como guardiões confiáveis de nossas casas. O poeta Horácio também, ele diz que se você tem uma empregada doméstica e um escravo despertando desejo constante, você prefere explodir de tensão? Ele diz, eu não. Eu gosto do amor que é disponível e fácil. Então, perceba que esse era o mundo de Paulo e dos primeiros cristãos. A própria cidade de Tessalônica era devota a um deus chamado Cabiro, e essa devoção era demonstrada por meio de uma estátua em forma de um órgão sexual masculino. Então perceba o ambiente em que a igreja, esses irmãos de Tessalônica estavam. Um contexto terrivelmente licencioso, a imoralidade masculina era predominante naquela época. Não somente era permitido, como também era o costume de homens solteiros terem relações com prostitutas, escravas e outros homens também. Então, veja que, meus irmãos, a pessoa que aceitava a fé em Cristo Jesus teria um grande desafio na frente, porque ela teria que mudar as suas práticas morais, e a sexualidade faz parte da moralidade humana. Então veja que era um grande desafio para esses irmãos, igual hoje também, se um cristão, ou melhor, se uma pessoa se converte ao cristianismo e ela tinha uma vida promíscua anteriormente, ela encontrará sérias
dificuldades para restringir os seus impulsos sexuais. É claro que quem não vivia numa vida promíscua tem também dificuldades, é um desafio para essa pessoa. Agora, para quem viveu na promiscuidade, é pior ainda, é um desafio maior ainda. Isso é comparável a domar uma fera. É mais fácil domar um animal selvagem quando ele nasce em cativeiro e você tem a oportunidade ali de adestrar desde filhote. Mas se ele nasceu e viveu muito tempo em território selvagem, dominá-lo é uma tarefa quase impossível. Às vezes a gente vê vídeo na internet, né, de pessoas andando lá de leões e tal, em cativeiro, né, criado em cativeiro, e não acontece nada. Há ali uma harmonia entre o homem e aquele animal selvagem. Agora, vá fazer isso na floresta. O resultado não será muito bom, né? Então, porque dominar um animal selvagem, um animal que viveu muito tempo na selva, é algo quase impossível, é um desafio. Mas essa instrução que é dada ao povo de Deus, vocês têm que dominar os seus impulsos, os seus desejos, que cada um de vós, diz o versículo 4, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, versículo 5, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Em outras palavras, Paulo está falando que tem um domínio próprio. Vocês precisam dominar as suas atitudes na área da sexualidade. Então, perceba que a Deus ele não está preocupado apenas com o nosso interior. Isso é mostrado no versículo 4. Ele quer que nós saibamos controlar, obter controle sobre o nosso corpo. Deus não está preocupado apenas com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos no nosso interior. Ele está preocupado também com aquilo que nós fazemos com o corpo. O corpo não é algo de somente importância para Deus. Deus se importa com o nosso corpo. As Escrituras falam que o corpo é importante. Nós não podemos cair na falsa compreensão de que a alma é mais importante do que o corpo é a prisão da alma. Isso é filosofia grega. Alguns filósofos gregos falavam que o corpo é a prisão da alma. A alma é a parte mais elevada do homem. Então, quando a gente morre, para alguns filósofos gregos, a gente está se libertando da prisão, dessa prisão que é o corpo. Mas essa não é uma perspectiva das Escrituras. O corpo é bom, o corpo foi criado por Deus. Paulo ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, vocês não sabem que o corpo de vocês é um membro de Cristo? Então, o nosso corpo faz parte de Cristo, está unido a Cristo. Glorifiquem a Deus, diz o apóstolo Paulo, no corpo de vocês. Então, o corpo ele tem que ser... nós devemos viver a nossa vida a ponto de o nosso corpo ser honrado, controlar as atitudes, os desejos, os impulsos sexuais a ponto do corpo a ser um corpo santo e haver uma honra ao corpo que Deus nos concedeu. E o versículo 6, aí que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o vingador. Então veja aí que Paulo fala sobre ofender ou defraudar o irmão. A gente não sabe muito bem o que Paulo está querendo dizer com defraudar o irmão aqui. Há algumas possibilidades, e duas delas, que são, eu entendo aqui serem as mais prováveis, é que Paulo está falando de defraudar aqui no sentido de adultério. Ele está tratando do adultério aqui, no qual um irmão é prejudicado, ou seja, um irmão da igreja é defraudado, é lesionado por alguém ter se deitado com a sua esposa. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que Paulo está falando aqui, no caso de um homem se deitar com um escravo. Isso era comum na época e poderia acontecer até mesmo na igreja, porque lembra do ambiente que a igreja estava. Alguns cristãos vieram desse contexto gentil. Então, como a gente falou, eles teriam que mudar a sua prática, o seu comportamento no que diz respeito à sexualidade. E é um grande
desafio. Então, são essas duas possibilidades. Ou Paulo está tratando aqui do caso de adultério, em que um irmão é lesionado por causa de outro que toma a sua esposa, né? Ou ele está falando de um homem que se deitou ou que se deita com um escravo. Meus irmãos, o casamento é um contrato, é uma aliança entre um homem e uma mulher, e nessa aliança, nesse contrato, não há espaços para terceiros. O homem e uma mulher que entram na aliança de casamento pertencem um ao outro, não há espaço para terceiros participarem dessa união. E é por isso que sempre que existe uma situação de adultério, alguém é prejudicado. Pelo fato do homem pertencer à mulher e a mulher pertencer ao homem, quando há uma situação de adultério dentro de um casamento, existe uma parte ali que é prejudicada, que é defraudada, que é lesionada. E nós sabemos muito bem que, infelizmente, esse tipo de prática, esse tipo de coisa acontece na Igreja de Cristo. Homens que agem sem consideração nenhuma pelo seu irmão e se envolvem em casos amorosos com a esposa de outro. Mulheres, no caso de mulheres, que não têm consideração nenhuma pela sua irmã na fé em Cristo Jesus, se envolvem com o marido de outra. Paulo nos mostra que esse tipo de relação está fora do padrão de comportamento estabelecido por Deus na sua palavra. E perceba que ele chama a atenção aqui para a verdade de que quem pratica tais coisas, Deus agirá, o Senhor agirá em favor do que foi prejudicado. O Senhor é o vingador. Então, o adúltero, melhor dizendo, o adúltero, ele pode até pensar que quando ele cometeu o adultério, ele saiu ganhando, não aconteceu nada com ele. Lembra que no Antigo Testamento o adultério é punido com morte. Então, um adúltero dificilmente sairia impune. E a pena capital ali até refreava o pecado. Porque as pessoas ficam com medo, né? Quando a sua vida pode estar numa situação de risco e de morte, as pessoas ficam com medo e não praticam coisas que normalmente elas praticariam em outra ocasião. Então, a pena capital, ela refreia o pecado no homem. No Antigo Testamento, a pena para o adultério era o apedrejamento. E no Novo Testamento, qual é a pena? Não tem. Você não vai encontrar, vai procurar aqui, não vai ver nada Paulo falando, pode matar aquele que adulterou. Mata, apedreja. Você não vai ver isso no Novo Testamento. Existe, sim, a disciplina eclesiástica. Afastamento, admoestação, afastamento, exclusão, caso o pecador não se arrependa, mas isso ainda não chega no nível da pena do Antigo Testamento. Então, perceba que, mesmo assim, o pecador ele não fica impune. O Senhor vingará aquele que é prejudicado. Então, a ameaça aqui para aquele que prejudica o seu irmão, ele também será prejudicado pelo Senhor. Então, não pense que eu e você, caso nós cometamos esse pecado, nós ficaremos impunes. Não acontecerá nada conosco. Não é isso que Paulo diz aqui. Ele chama a nossa atenção para o fato de que o próprio Senhor Jesus punirá o adúltero, aquele que pratica imoralidade sexual. Então, meus irmãos, é interessante que esse texto também, além de mostrar essa ameaça da parte do Senhor, ele mostra o status elevado da pessoa de Jesus. Porque ele diz aqui que o Senhor, e aqui ele está falando de Jesus, não está falando de Deus Pai, ele está falando de Jesus, fazendo uma referência a Jesus Cristo. Ele que é o vingador, e no Antigo Testamento Deus é reconhecido como o Deus vingador, aquele que julga uma causa justa. Deus, ele no Antigo Testamento aparece julgando justamente a causa do seu povo ou a causa de um fiel, aquele que adora o Deus da aliança. Então é provável até que Paulo ele esteja fazendo uma alusão aqui ao Salmo de número 94, verso 1. Ó Senhor, Deus das vinganças. Só que para Paulo, o Senhor, Yahvé, agora ele entende que esse Senhor
é Jesus Cristo. É Ele que traz a justiça divina. Meus irmãos, o próprio Jesus vai pronunciar a sentença sobre aqueles que vivem de modo imoral. Esse julgamento, não pense que ele vai acontecer apenas no mundo vindouro, no dia do juízo. Ele pode acontecer muito bem nessa vida. A pessoa de Jesus pode julgar muito bem nessa vida aqueles que praticam a imoralidade, através do embotamento da saúde, com doenças sexualmente transmissíveis, remorso, amargura, cicatrizes emocionais, são tipos de do juízo divino. Então, Jesus pode julgar muito bem aqueles que são imorais nessa vida, aqueles que buscam se aventurar aí com seus desejos sexuais desenfreados. O autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte, no capítulo 13: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, ou seja, os imorais, e os adúlteros. Então, fica aí a ameaça do nosso Deus para todos aqueles que querem tomar a esposa de outro, querem viver de modo imoral. Perceba que no versículo 7 e 8, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Veja o versículo 7, meus irmãos. Deus não nos chamou para a impureza. E isso é totalmente contrário ao que o mundo nos chama a fazer. O mundo, através de várias situações, através de vários meios, ele tem chamado os homens a viverem uma vida de imoralidade. Isso nós vemos nos filmes, em músicas com conteúdos impróprios, com novelas, propagandas, festas, de várias maneiras. O mundo, a voz do mundo clama, chama, vem e vivam de maneira imoral. É isso que o mundo fala, é isso que o mundo nos chama a fazer. Mas a voz do Senhor é totalmente contrária, é totalmente oposta. Deus não está nos chamando a vivermos de uma vida impura, e sim uma vida de santidade. Quem rejeita isso, ou seja, quem rejeita isso que o apóstolo Paulo está falando, ele não está rejeitando o homem. Paulo está dizendo o que aqui? Olha, se você não quer ouvir, você não vai estar rejeitando a mim. Você vai estar rejeitando a Deus. O próprio Deus que dá o seu Espírito para também nos capacitar a vivermos uma vida correta diante dele. E se você rejeita o Deus que dá esse Espírito para que haja santidade, então não pode haver a santidade, não pode haver uma vida correta diante de Deus. Meus irmãos, para alguns que ouvem as admoestações das Escrituras a respeito da vida que agrada a Deus no que diz respeito à sexualidade humana, isso pode ser um grande desafio, como nós falamos, e até mesmo pode parecer algo impossível. Algumas pessoas acham que é impossível viver dessa maneira. É impossível aplicar os ensinos bíblicos na área sexual. Mas a vida de obediência não é algo que nós fazemos firmado em nossas próprias forças. Se a gente se firmar nas nossas próprias forças, aí é impossível mesmo. Você não chega com a sua determinação, né? Com as suas próprias forças, e agora eu vou viver em santidade, agora eu vou abandonar os pecados sexuais. Não é assim que acontece. É claro que a determinação e a força para isso é necessário para vencer o pecado. Mas isso não é, em última instância, não é o que vai nos levar a vencer, a vivermos uma vida de santidade. Não é o quanto você está determinado. Toda a instrução do texto que aparece aqui não pode ser realizada sem a capacitação do próprio Deus, sem a capacitação de Deus, o Espírito Santo. Mesmo o Espírito que fez com que
o Evangelho chegasse a nós com poder, é o Espírito que também nos capacita, nos dá forças para obedecermos aquilo que aparece aqui nesse texto. Lembra que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 dessa carta, ele diz o seguinte, o Evangelho, nós reconhecemos a eleição de vocês, porque o Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, não chegou apenas por meio da minha fala, mas chegou também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, perceba que o Espírito Santo foi necessário para que eles, os tessalonicenses, aceitassem a fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo foi necessário para que nós também estivéssemos aqui, para que nós crêssemos que o Evangelho de fato é real e estivéssemos convictos disso. Sem o Espírito, nada disso é possível. E é o mesmo Espírito que vai dar graça ao povo de Deus para obedecer o que aparece nesse texto, a ordenança de Deus para nós nesse texto. Então, o que nós devemos fazer não é confiar nas nossas próprias forças, não é confiar na nossa própria determinação, embora essas coisas sejam importantes e necessárias. O que os crentes devem fazer é confiar em Deus, naquele que dá o Espírito Santo, aquele que nos dá o poder para vivermos uma vida que é agradável a Ele. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver a vida que Ele requer de nós, fazendo a sua vontade, vivendo em santidade, para que nós estejamos firmes, retos diante do Senhor na sua vinda. Amém.